Nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Boa noite a todos. Sou Horaci Correia, resido em São Pedro da Aldeia, no sítio Tio Bruno. E vamos elevar os nossos pensamentos ao alto e fazermos uma prece inicial para a nossa conversa de hoje. Nós vamos falar hoje além do véu. Vamos falar da perda de entes queridos. Vamos falar da saudade que invade os nossos corações.
E como prece, como mensagem inicial, vamos ao poema Além do Véu. Além do véu não há silêncio, a vida em plena canção. O espírito segue desperto na luz da renovação. Além do véu não há partida, há reencontro e ternura. A alma encontra guarida na eterna lei de procura. Além do véu brilha a esperança, consolo que acalma a dor e promessa de confiança, reencontro em pleno amor. E assim, a morte é caminho, não fim, mas libertação, um passo leve, divino na estrada da evolução. Além do véu, não há Deus, a vida em nova canção. É luz, é fé, é reencontro, é amor em continuação. E que a morte seja para nós apenas o véu que se ergue, revelando a vida verdadeira. Dá-nos a esperança no reencontro, a paz para seguir sempre na luz do teu amor. Então, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto. Trazermos para a nossa tela mental a mentora dos nossos trabalhos no sítio Tio Bruno, Maria de Nazaré. Nossa mãe querida, que sabe o que vai em nossos corações que sepultamos entes queridos. Vai em nossos corações a paz que ela nos passa. Mãe de amor e de bondade, abençoa a nossa conversa na noite de hoje. Envolve cada um que está participando do nosso encontro dos dois planos da vida. Nesse momento eu peço o amparo para o meu filho, que desencarnou com 21 anos no acidente de carro, há 26 anos. Os filhos de outras mães, a minha mãe, que desencarnou quando eu tinha 13 anos. E a todos aqueles que nos antecederam à pátria espiritual, deixando o véu aqui na terra, para que aqui passasse pelo processo. E cada um de nós possamos ter a certeza do amparo, da proteção de Jesus. E em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de Maria de Nazaré, damos por iniciado o nosso encontro na noite de hoje. Ficando conosco Jesus, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Nós falaremos algo que a todos toca, a morte. Sabemos através da doutrina dos espíritos que a morte não existe. Sabemos que a morte é a do corpo físico, que os seres que amamos continuam vivos, são eternos como nós somos o espírito que somos, porque não somos corpo, somos espíritos. E à medida que vamos trabalhando essa certeza em nós, ficará muito mais fácil o nosso retorno à pátria espiritual, porque essa é a única certeza que um dia todos voltaremos ao plano espiritual. Mas não é fácil. Nós sabemos que é difícil sepultarmos o corpo de um ente querido. Sabemos que não é fácil nos despedirmos do nosso amor através da desencarnação de um ente querido. E eu, como falei, há 25 anos atrás, sepultei o corpo do meu filho, Bruno. Ele sai daqui de Cabo Frio para receber um diploma da Marinha. Ele era da Marinha. E o carro que ele foi quebrou a barra de direção. Entrou debaixo de um caminhão e os dois que estavam na frente desencarnaram. O meu filho e o motorista. Só que menos de uma hora antes do acidente, ele pediu o que estava na frente, que ele tinha machucado o pé jogando bola. Ele falou, deixa eu ir na frente, porque meu pé está doendo. O rapaz da frente deixou. E menos de uma hora depois, o carro quebra a barra de direção. Eles entram debaixo de um caminhão e desencarnam o motorista, o Rogério. E desencarnam o meu filho, os dois que estavam na frente. O que trocou o lugar com ele não teve sequer um arranhão. Então, nós sabemos que um dia todos retornaremos
à casa do Pai. Nós sabemos que um dia teremos que deixar este corpo. Na questão 934, Allan Kardec pergunta: a perda dos entes que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima quanto é irreparável e independe de nossa vontade? Respondem os espíritos: essa causa de dor atinge assim o rico como o pobre. Representa uma prova ou uma expiação. É comum. E é a lei. Tendes, porém, uma consolação em poder-vos comunicar-se com eles. A comunicação não deixa de existir. Não deixa. Bruno desencarnou com 21 anos. Eu fui a Uberaba. Fui a Uberaba na procura de notícias. E lá tinha uma fila muito grande, uma fila imensa. E quando eu fiquei aproximadamente uns 100 metros dele, ou menos, na sala, e ele fixou os olhos em mim. Eu estava com a minha querida amiga Mariazinha e minha querida amiga Ana Lúcia. Mariazinha falou comigo: Horaci, ele está olhando para você. Ele fixou os olhos em mim naquele trajeto, da entrada da sala dele, que não era grande, até quando eu cheguei perto dele. Ele pegou a minha mão e beijou a minha mão, eu beijei a mão dele. Aí a pessoa que estava ao lado dele falou comigo, baixa, que ele queria falar comigo, ele não psicografava mais. Aí eu baixei para poder ouvir aquela vozinha bem cansada, já bem trabalhada, não é? E ele falou comigo, minha filha, não fique assim. O seu filho está muito bem e ele está feliz. Então a gente fica pensando, é dor? É. É sofrimento? A gente pode escolher entre o sofrimento e a dor. O sofrimento leva a muitas destruições. O sofrimento leva muitas vezes até o suicídio, lento ou direto ou indireto. Então nós vamos através da doutrina, o que a doutrina tem nos passado. Eu já era espírita há 18 anos quando ele desencarnou. Ele começou a frequentar a casa espírita, ele tinha 4 anos, frequentou a evangelização, a mocidade, e sabemos que a doutrina dos espíritos nos diz, como nos disse o poema lindíssimo, vou repetir no final, para que todos possam ver a grandeza desse poema. E ele sabia, eu sabia, mas o que fazer com a dor? O que fazer com a dor? Nós sabemos que nós vivenciamos o nosso planejamento reencarnatório. Quando aqui chegamos, sabemos. Um caso como esse não foi um suicídio, um caso como esse, ele passou para frente. Ele entrou naquele carro, o pai ainda falou com ele, vai no nosso carro que você volta amanhã, que ele só ia receber o diploma de salva-vidas em alto mar. Ele falou, não pai, eu volto sábado, que aí eu volto de ônibus. Nós morávamos em frente à rodoviária. E pediu para ir para frente. Era o momento dele. Nós sabemos que lá no plano espiritual, quando fazemos o nosso planejamento reencarnatório, sabemos de tudo. Ele virou para mim, para o Pai, e nos disse, isso eu estou dizendo que eu penso, eu preciso de 21 anos para completar o que me está faltando. Há tempos atrás, aconteceu alguma coisa, nós poderíamos estar envolvidos, eu, o pai, ou não. Mas nos aconteceu alguma coisa que ele antecipou em 21 anos. Isso na outra encarnação, há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, 300 anos atrás, não importa o tempo. E isso acontece quando nós estamos prontos para vivenciarmos essa dor. Sepultar o corpo de um filho é uma inversão dolorosa. Sepultar o corpo de uma pessoa mais jovem, nós pensamos, por que não eu? Por que foi ele? Por que nós deixamos ele ir naquele carro? Por que nós deixamos ele fazer isso? Por que nós deixamos? Então ele falou comigo, com o pai, com o irmão, com o Vitor. Eu tenho outro filho que mora no Pará. Desculpa, mora no Mato Grosso do Sul, porque nós moramos no Pará, eu confundi. Mora no Mato Grosso do Sul. Eu, Vitor, casado com a Mariana, e me deu 2 netos, o Guilherme e a Antônio. Uma gracinha. Melhor coisa do mundo é ser avó. Amo ser avó. Então, ele falou comigo, falou conosco. Eu preciso de 21 anos
A senhora aceita? O senhor aceita? A senhora aceita me gerar, me amamentar, cuidar de mim? Quando eu for receber um diploma ou não, quando eu já estiver adulto, com 21 anos, ele fez 21 anos em agosto, desencarnou em outubro. Então, vocês aceitam? Nós aceitamos. Isso acontece também quando a criança, o filho, nasce e logo depois desencarna. Quando há uma perda de 8 meses de gestação, do tempo que foi de gestação, é porque eles precisavam do choque com o corpo, chama choque anímico, precisavam consertar alguma coisa no perispírito. E precisava daqueles momentos, que fosse uma hora, um dia, menos um mês do nascimento, um ano depois, 2 anos depois, precisava, sim, daquele choque para consertar, para curar alguma marca perispiritual. Porque nós sabemos que tudo que sinto, tudo que penso, tudo que falo, tudo que faço fica gravado no perispírito e vai materializar-se célula a célula no corpo físico. Então, nada é castigo. Não é castigo de Deus. Não é castigo de Deus, é uma programação reencarnatória nesse caso, a não ser em casos diversos, não é? Então a gente fica pensando, e agora? O que vai ser da minha vida? O que eu vou fazer agora com a ausência física do meu filho? Na questão 935, Kardec pergunta: que se deve pensar da opinião dos que consideram profanação a comunicação com o além-túmulo? Eu recebi mensagens, claro. Psicografias, sim. Respondem os espíritos. Não se pode haver profanação quando haja recolhimento e quando a evocação seja praticada respeitosa e convenientemente. A prova de que se assim é, tendes do fato de que o espírito responde com prazer ao vosso chamado. Sentem-se felizes por vos lembrardes deles e por se comunicarem conosco. Haverá profanação se isso fosse feito levianamente. Então, levianamente seria para dinheiro, para. E não importa, isso aí não, foi por amor. Então, não tem profanação. Conversando com Dona Célia, era uma médium que tinha no Rio, conversando também com o Divaldo Franco, estávamos num seminário no Rio, lá na Casa de Espanha, e eu contando para ele, conversando com ele a respeito da desencarnação do meu filho. O seminário foi em agosto e Bruno tinha desencarnado em outubro do ano anterior. Aí ele falou comigo: quando a saudade apertar, entra no silêncio do seu quarto e conversa com ele. Mediunidade não é privilégio de ninguém. No silêncio do meu quarto é no silêncio do meu coração, no silêncio do meu amor, no silêncio da minha saudade, da sua. Pai, mãe, filho, esposa, filha, netos, quantos casos, amigos. A saudade apertou, não fica perguntando por que você foi, por que aconteceu tudo isso, por não podia ter acontecido, não. Eu te amo. E quero dizer para você o quanto eu te amo. E que essa saudade que está apertando o meu coração chegue até você em forma de amor, em forma de libertação, em forma de alegria. Eu me lembro que tinham aproximadamente, eu não me lembro bem, 6, 7 dias após a desencarnação dele, eu estava conversando com as minhas 2 tias, a minha tia Mary, que já voltou para a pátria espiritual, e a minha tia Nadir, que me criou, porque eu fiquei órfã aos 13 anos. Eu não conheci o meu pai e não tive irmãos. Aos 13 anos eu fiquei sozinha. E essa tia me criou até eu me casar com 21 anos. E eu estava conversando com elas e eu vi a presença dele. Fui para o meu quarto, encostei a porta e ele se apresentou. Eu falei: meu filho, o que aconteceu? Por que você está assim? Ele falou: mãe, me diz, eu morri?
que aconteceu comigo? Eu morri? E um pouco antes a minha tia tinha dito, o Bruno esteve lá na cozinha agora, ele estava vestido com a tal roupa, com a tal bermuda, com uma camisa assim, 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 era uma roupa que ele pegou emprestado com o primo, aí o primo falou assim, essa roupa mesmo que ele estava, foi eu que emprestei. Confirmou e logo depois ele me aparece com a mesma roupa. Eu morri? Eu falei com ele, meu filho, o que que você aprendeu, o que a gente tem aprendido, mais ou menos isso. Eu não me lembro diretamente as palavras. E nós aprendemos que a morte não existe. Você está falando comigo. Logo, você não morreu. Acompanhe a avó Teresa, que é a mãe do meu marido, que já tinha desencarnado. Acompanhe a avó Juraci, que está ao seu lado, que é minha mãe. E vá com elas. E assim ele fez, eu não vi mais. Eu vi as duas. Então, não é profanação. Isso não é profanação de prova nenhuma, de forma alguma. E na 936, Kardec pergunta, como, como refletir nos que, como reflete, desculpa, nos que partiram as dores dos que sobrevivem? Como reflete nos que partiram a dor dos que sobrevivem? Respondem os espíritos. O toca penosamente porque ele vê falta de fé no futuro e de confiança em Deus. Isto afasta ou atrasa a sua reunião com estes. Então, nós temos que refletir a respeito do que falamos, a respeito do que sentimos, a respeito de como nós aceitamos a desencarnação de um ente querido, porque nós podemos ajudá-los. O que que nós temos aprendido na doutrina dos espíritos? Deus, causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema. Se Deus é a causa primeira de todas as coisas, a desencarnação de um ente querido está na lei. Segundo princípio, a imortalidade da alma. Até aí, nós estamos como as religiões que acreditam na existência de Deus, não estamos falando aqui de ateus, de panteístas, nós estamos falando de ateus, não. Nós estamos falando de quem acredita em Deus. A existência de Deus, causa primeira de todas as coisas, logo, o que nos acontece está na causa primeira de todas as coisas, que tem conhecimento. Deus é amor, Deus é justiça, e suas leis são de amor, de justiça. A de destruição, que é a morte do corpo físico. Mas aqui está, Deus e a imortalidade da alma. Todas as religiões acreditam na imortalidade da alma. Ou estão no céu, ou estão no inferno, ou estão no purgatório, ou estão no paraíso, mas acreditam em alguma coisa. Logo, se alguma coisa, nós chamamos de espírito, alma, está em algum lugar, é porque não morreu. Isso nos dá um consolo, isso nos dá uma certeza. E se eles morreram, por que eles não podem se comunicar conosco? Ficaram mudos? Ficaram mudos? Não, podem sim. Mesmo que você não vá para uma comunicação ostensiva, como eu fui, como eu vou, como espírita que sou, eu estou aqui, de repente, Bruno aparece. Minha mãe aparece, a gente vai conversar, eu vou para o silêncio e converso. Isso não é profanação, acabamos de ler o que o nosso codificador nos falou. Não posso estar chamando todo momento, porque eles têm mais o que fazer, não tem? Eles têm mais, eles têm atividades no plano espiritual. E vamos ao terceiro princípio, que já é o princípio espírita, nos trazido por Allan Kardec, o codificador da doutrina. Deus e a imortalidade da alma comungam com as outras religiões. Agora ele diz que eles, já que eles sobrevivem, por que eles não podem falar conosco? Ficaram mudos? Aí entra o terceiro princípio. Comunicabilidade dos espíritos. E a nossa doutrina é uma doutrina de comunicação. Tanto é que as nossas obras, vamos pegar a primeira obra da codificação, que é o Livro dos Espíritos, tem uma introdução maravilhosa que eles nos dão notícias, tem 1019 questões com perguntas e respostas que eles respondem, os desencarnados, que trabalharam na codificação, e uma conclusão. Então, a nossa codificação, ela está embasada na comunicação dos espíritos.
Mas nós temos que estar atentos. Como que fazemos isso? Como que isso acontece? Se eu levo, como nos disse a questão 936, o desespero para o meu ente querido, não permitindo que ele continue, que ele trabalhe. Eu estava numa reunião, numa casa espírita em Cabo Frio, uma reunião de tratamento. E aparece para mim, nessa reunião, o Bruno, e uma jovem ao lado dele, que ele fala o nome dela, que diz que é a companheira que ele está com ela no plano espiritual, de um grande amor, e ela estava de branco como ele, com um aparelho de ver a pressão dos pacientes. Ele fala comigo, mãe, essa é fulana, e nós estamos juntos, é um grande amor que eu encontrei no plano espiritual. Eu estava ali, gravei bem. Quando eu saí da reunião, um senhor chegou para mim e falou assim, meu nome é fulano, eu moro no Mato Grosso, estava na frente da senhora, enquanto a senhora estava sentada, um jovem assim, de branco, e uma jovem atrás dele que estava com um aparelho no pescoço. Foi a confirmação, eu estou falando com a senhora o que eu vi, porque eu achei interessante, porque ele é o seu filho. A senhora perdeu um filho? Sim, desencarnou um filho meu. Então, é a confirmação. Mas, se eu estou acreditando que ele não existe, que ele não pode se comunicar comigo, como que eu vou conseguir viver isso tudo? Para que isso aconteça, eu tenho que ter a certeza que isso pode acontecer. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o véu. No Espiritismo, Allan Kardec nos mostra a morte não é o fim da vida, mas apenas a passagem de uma dimensão para outra dimensão. Durante a nossa existência física, durante a nossa existência física, o corpo atua como um véu. Ele nos limita, é o tema da nossa palestra. Além do véu, a luz da esperança. Ele nos limita, restringe nossos sentidos e nossa percepção do mundo espiritual. Como um vidro opaco, a matéria esconde do amor e da vida que nos cerca. Kardec explica que, quando encarnado, o espírito está preso ao corpo e suas faculdades não se manifestam plenamente. Encontramos esse assunto sobre o véu em Livro dos Espíritos, no Nosso Lar, nos Mensageiros, nós encontramos o assunto sobre o véu. Mas é um assunto antigo, que existe antes da doutrina, antes das obras de André Luiz, não da doutrina, me desculpe, antes das obras de André Luiz, pois que esse livro foi escrito, o livro Nosso Lar foi escrito em 1944, e esse que eu vou falar com vocês foi escrito em 1925, logo não copiou Nosso Lar. O livro é intitulado Além do Véu, A Vida Além do Véu, do reverendo Jorge Vale Owen, que nos trouxe esse livro. Ele diz o seguinte: descrição minuciosa da vida espiritual sobre moradas de espíritos em colônias, relatos de missões, de guias e mentores da Terra em outros mundos. Parece o nosso lar, mas não é o nosso lar. Como nós falamos, o nosso lar foi em 1944 e esse livro, A Vida Além do Véu, foi escrito em 1925. Pois esta obra fantástica é datada de antes do clássico do Chico Xavier, O Nosso Lar, com quem tem impressionantes similaridades. Em meio ao fenômeno evento das mesas girantes, o reverendo inglês Owen, surpreende-se recebendo mensagens mediúnicas da sua mãe e outros guias, narrando-lhe a vida além do túmulo, ao mesmo tempo em que desvela uma filosofia avançada. Este livro ficou muito tempo esquecido pelas editoras, mas volta com maior vigor, uma vez que o que antes parecia demasiadamente fantástico ou fantasioso é ratificado pelas experiências, pelas experimentações espíritas. Então, o objetivo desta obra, de 1922,
prova a imortalidade da alma e a comunicabilidade dos espíritos, além de oferecerem relatos detalhados sobre a vida espiritual. Então, meus irmãos, quando falamos além do véu, falamos da vida que continua. O véu é apenas a cortina que separa o mundo visível ao mundo invisível. A morte não é o fim, mas o reencontro com a verdadeira pátria espiritual. É além do véu que reencontramos aqueles que amamos. É lá que a saudade se transforma em certeza e a dor em esperança. A dor em esperança. Com esse sentimento de fé e confiança que vamos conversar um pouquinho. No Espiritismo, o corpo físico pode ser comparado a esse véu que nos envolve durante a encarnação. Eu estou com esse véu que envolve o meu corpo físico. O corpo físico funciona como um instrumento temporário que nos permite agir no mundo material. No mundo material, sim. Ele limita a percepção espiritual. Quando eu estou aqui, eu não tenho toda a percepção espiritual. As obras vêm nos dizer, Allan Kardec vem nos dizer, André Luiz, nas suas 16 obras, começando a obra Nosso Lar, nós vamos ver relatos magníficos sobre tudo que acontece no plano espiritual. Então, nós espíritas sabemos disso. O corpo físico, acho interessante quando diz o seguinte, o livro que nós falamos. O corpo físico funciona como um instrumento temporário que nos permite agir no mundo material. Ele limita a percepção espiritual, restringindo a lembrança do passado e a visão mais ampla da vida espiritual. Então, aqui nós estamos limitados. E limita também a nossa visão do passado. Algumas pessoas fazem terapias de vidas passadas, ou tem algum relance do que viveu, do que passou, mas é limitado, não que não exista. Ele limita. Esse limite, quem dá justamente é o véu, a matéria que cobre a alma enquanto está encarnada. Essa matéria, enquanto cobre a alma, enquanto estamos encarnados. André Luiz nos fala, a Gênese Espírita nos fala, o Livro dos Espíritos nos fala sobre, todos nos falam sobre esse véu. Então, nós vamos percebendo que quando chega a morte, esse véu se despede. O corpo se despede do corpo que se deixa funcionar. Então, o véu não nos acompanha ao plano espiritual. Ele se despede e deixa de funcionar. Todos nós possuímos aqui. O espírito se desprende e retorna gradualmente à lucidez espiritual, reenxergando a vida além da matéria. Olha como é importante. Tem muitos espíritos que passam anos a fios desencarnados sem saberem que desencarnaram. Que passam anos, séculos, milênios, sem saberem que estão desencarnados. A gente deve se preparar, sim, porque o corpo físico é um véu temporário. Meu filho foi 21 anos, minha mãe com 33, outros aí com menos idade. Então, nós temos que tirar. A morte nada é do que a retirada desse véu. E a lucidez que o espírito, quando fica sem o véu, ele verdadeiro que continua vivendo além do corpo. Então, o corpo físico tem o véu temporário. A morte é a retirada desse véu. O espírito, que é o ser verdadeiro, que continua vivendo além do corpo. Esse véu deixa de existir. Kardec, em O Livro dos Espíritos, ensina que a encarnação é necessária para o nosso progresso. Vamos usar esse momento que aqui estamos, que eu não sei que daqui meia hora eu vou estar nesse corpo físico. Nós não sabemos quanto tempo ainda vamos ficar. Meu filho sai daqui para receber um diploma de salva-vida em alto mar e desencarna. Quantos acidentes acontecem? Vamos, então, aproveitar para o nosso progresso. Kardec,
em O Livro dos Espíritos, ensina a vida na encarnação é necessária para o nosso progresso. Mas o corpo também restringe isso. Vamos aproveitar tudo isso, a beleza de estarmos no corpo, cuidar a nossa parte espiritual, porque essa é eterna. Esse véu é passageiro, esse corpo é passageiro. E eu vou levar comigo tudo que eu construí durante essa experiência no corpo. Isso sim é importante. O que eu ensinei para o meu filho, foram só 21 anos. O que meu filho Vitor está ensinando para os netos, meus netos e a minha nora Mariana. O que você está passando para o seu filho. Quais são os valores do ter ou do ser? Quais são os valores que eu estou passando? É importante o ter, a cultura, a preparação para a vida material? Sim, porque são conhecimentos adquiridos, como nós lemos aqui, que esses conhecimentos nós levamos. São as nossas intuições. Parece que eu já fiz isso ontem. Quando a gente vê uma criança de 6 anos, médico, receitando, falando sobre corpo, anatomia, falando sobre enfermidades, que da onde ele trouxe. Uma criança de 8 anos tocando um piano, tocando peças de Mozart, de Beethoven, de Bach, da onde ele trouxe isso. Quando um netinho vira para a gente e fala, eu já conheço isso aqui, eu estou ali. Então, a gente vai observando como é importante nós moldarmos este véu que está no corpo, como é importante nós passarmos para o espírito imortal as coisas que são importantes. Ao desencarnarmos, deixamos para trás esse manto do esquecimento, que é além do véu. Mas ele é importante, como nós lemos, qual foi o título da nossa palestra? Qual é o título? A importância do véu. A importância para o nosso progresso. A importância de tudo isso para o nosso aprendizado. A alma desperta para a realidade maior quando desencarnamos, mas nós levamos conosco tudo o que aprendemos aqui. Vou fazer aqui rapidamente, na Gênesis, no capítulo 2, análise do reverendo sobre o que nós estamos conversando. No Livro dos Espíritos, questão 392, as seguintes que fala sobre o esquecimento do passado. André Luiz, no livro Obreiros da Vida Eterna, também nos fala sobre esquecimento do passado, com o velório de Dimas. Os Mensageiros, que começa, também nos fala no capítulo, no item 6. E no Nosso Lar, o capítulo 48, que fala também dessas questões. Vamos adiante. Para que meu filho saia para receber um diploma, o meu marido vivenciou vários tumores com câncer, várias quimioterapias e radioterapias. Eu estava conversando com uma menina, ele chega lá e fica tão tranquilo, graças a Deus. 230 rádios, mais 230 rádios, mais 230 quimioterapias, 17 tumores com câncer. E a gente chega lá no INCA e eu fico observando as pessoas. E eu conversando com uma moça, uma criança praticamente, dos seus 18, 19 anos, não me lembro bem, e ela estava ao lado de uma senhora. Aquela senhora me pareceu ser a mãe dela. E aquela senhora levanta e vai, era no setor de radioterapias, não minto, no setor de ultrassonografias, e aquela senhora levanta e vai com a criança. E a menina começou a chorar. Aí eu me levantei e fui conversar com ela. E perguntei a ela, essa criança que levantou é a sua filha? Sim, é a minha filha. E ela, quando tirou uma foto, há um ano atrás, apareceu uma luz nos olhos dela e fizemos o tratamento, era um câncer no olho, não me lembro qual, direito ou esquerdo. E agora ela está também com câncer no outro olho. E o médico não garante, acha que ela vai ficar cega. Um já está cega e o outro também pelo câncer.
E eu falei com ela, o que você pensa sobre tudo isso? Conversando. Conversa vai, conversa vem. E ela falou comigo, a senhora é espírita? Eu estou observando que a senhora é espírita. Eu falei, sou. E o que o espiritismo tem a me dizer? Aí eu conversei com ela sobre ela me perguntou sobre os princípios básicos, falei da reencarnação, é muito importante a reencarnação. Então, a sua bebezinha, eu falei o que eu falei do Bruno, a sua bebezinha precisava passar por tudo isso que ela está passando. Mas eu posso te dizer uma coisa. Ela pode ter renunciado a viver mais aqui na Terra para ajudar ao seu crescimento e melhorar a sua convivência com a sua mãe. A espiritualidade me passou isso e eu falei com ela. Aí ela chorou mais e falou assim, a senhora realmente tem razão. Eu era como uma estranha para minha mãe. Eu não dava satisfação, rebelde, tanto é que eu engravidei, eu não casei, o pai da minha filha não assumiu. E quem está comigo todo esse tempo é a minha mãe. A minha mãe, agora, para mim, é tudo na minha vida. Então, nós não sabemos o que o meu filho renunciou para estar aqui somente 21 anos. O que aquela criança renunciou para o crescimento da mãe. E ela falou, agora eu posso dizer, porque antes eu vivia na farra, nas baladas, e a partir de agora, a minha vida é junto da minha mãe e da minha filha. Então, que a gente possa pensar, aonde foi que eu errei? Não como castigo, eu estou passando por essa dor, mas como educação. E não precisa que eu faça uma regressão para saber aonde foi que eu errei. Porque eu me conheço. Basta eu prestar atenção nas minhas tendências, nas minhas aptidões, nas minhas tendências, nas minhas aptidões e ver aonde foi que eu errei, para que hoje eu passe por tudo que eu estou passando. Para que hoje eu passe pelas dificuldades que eu estou passando. Essa vida no corpo físico. Então, além do véu, existe a vida espiritual. A morte não é o fim, mas uma passagem. O véu é como uma cortina que me separa do mundo invisível. E essa cortina vai ter que deixar de existir. E eu vou ter que estar frente a frente com o mundo invisível. Eu vou ter que estar frente a frente com a minha consciência. Eu vou ter que estar frente a frente com o que eu estou fazendo com este corpo, com o véu que envolve este corpo. Então, além do véu, existe a luz da esperança. É a luz da esperança, sim. Porque não mais essa dor, não mais essa separação, não mais uma cena como nós todos vimos há dias atrás daqueles jovens, que sofremos junto com aquelas mães, que oramos durante aquele processo, que pensamos, que encaminhamos, paramos para orar diante das catástrofes que estão acontecendo, as enchentes, as perdas, aos crimes, as meninas que estão aí na rua entregues, que a gente possa, aqui e agora, valorizar cada momento que esse véu me permite de ficar aqui, nas minhas orações, nos meus sentimentos, nas minhas emoções. Eu faço encontro, conversando com a nossa querida, eu faço encontros, desde que o Bruno partiu, com as mães que perderam filhos. Nós temos o grupo Unidos pela Saudade, que é um grupo de mães enlutadas, de pessoas que não estão enlutadas, mas que trabalham conosco. E fazemos reuniões aqui em casa, no primeiro sábado de cada mês. A não ser como o mês passado, que eu fui fazer uma turnê de palestras, mês retrasado, no Pará, ou então quando eu vou fazer palestras, aonde eu vou, semana passada eu fui em Três Rios, mas eu voltei logo. Então, a gente fazemos encontros aqui em casa, no sítio Tio Bruno, onde temos o Cantinho de Maria.
Maria é a mentora do nosso trabalho. Maria me deu tanta ajuda, me fortaleceu tanto. Quando a saudade vier, quando a dor parecer que vai nos levar, seja ela qual for, conversa com Maria. Maria é um espírito divino que acompanha Jesus. Tanto é que nós sabemos do livro que nos diz da primeira reunião que aconteceu, vou lembrar do nome do livro, e a segunda que aconteceu para decidir a vinda de Jesus aqui na Terra. A vinda dele, é lógico que a mãe dele participou. Ela tinha essa relação com Jesus. Então, nós sabemos desse espírito divinal que nos ajuda. E o grupo aqui tem o Cantinho de Maria, aonde nós nos reunimos para acolher essas mães. Vocês que estão me ouvindo de Valença, de onde for, se vierem a Cabo Frio é uma cidade que recebe muita gente. Tem 200 e poucos mil habitantes, em janeiro ela vai para mais de 1 milhão de habitantes. Então, vocês vindo aqui, sendo no primeiro sábado, nós fazemos um encontro com as mães, no terceiro sábado, o estudo de O Livro dos Médiuns, com a abertura de O Livro dos Espíritos. Então, vocês estão convidados. Pode ser passado pela nossa dirigente, pode ser passado o meu telefone, vocês entram em contato comigo e nós vamos marcar um dia, sempre no primeiro sábado ou no terceiro sábado que vocês estiverem por aqui. Tem sempre gente que vem de Cabo Frio, pode dar uma carona, ou vocês virem até aqui para conhecerem o nosso trabalho. Então, a luz da esperança, quando pensamos além do véu, além do véu, não devemos associar apenas a saudade, mas também a certeza de continuidade na vida. Essa esperança ilumina sempre, ilumina os nossos corações, mostrando que os nossos entes queridos não foram aniquilados, eles não morreram, mas seguem vivendo em outra dimensão. O reencontro. O Espiritismo ensina que os laços de amor não se desfazem com a morte, mas cedo ou mais tarde reencontraremos. Sim, nós reencontraremos aqueles a quem amamos, reencontramos em sonho, em manifestações espirituais na nossa casa espírita, ou no retorno ao mundo espiritual com a desencarnação. Mas para isso eu tenho que acreditar, eu tenho que ter a certeza que eles continuam vivos e que eu não vou morrer. Em resumo, para fecharmos, além do véu é a luz da esperança que nos consola com a certeza de que a vida continua e que o reencontro com os que amamos é apenas questão de tempo. Quanto tempo? Nós não sabemos. Que o tempo que estamos aqui, como um véu, possamos valorizar cada minuto, valorizar a nossa vida no corpo físico, porque lá será a continuidade da agora. Então, elevemos os nossos pensamentos. Traga para a sua tela mental o semblante do seu amor, do meu filho, do seu filho, do seu esposo, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe. Traga-os para a sua tela mental, agora. Traga. E diga a eles o quanto você o ama. Eu te amo, meu filho. Eu te amo, minha mãe. Eu te amo, meu pai. Traga. Sorria para eles e acredite com toda a sua força que eles não morreram, que eles continuam vivos, sim, nos amando sempre. E vou repetir o poema. Poema Além do Véu. Além do véu não há silêncio, a vida em plena canção. O espírito segue desperto na luz da renovação. Além do véu, não há partida, há reencontro e ternura, a alma encontra guarida na eterna lei de procura. Além do véu brilha a esperança, consolo que acalma a dor,
é promessa de confiança, reencontro em puro amor. E assim, a morte é caminho, não fim, mas libertação. Um passo leve, divino na estrada da evolução. Além do véu, não há Deus, a vida em nova canção. É luz, é fé, é reencontro, é amor em continuação. E que a morte seja para nós apenas o véu que se ergue, revelando a vida verdadeira. Dá-nos a esperança no reencontro, a paz para seguir sempre na luz do teu amor. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, ventre divino que gerou o corpo de Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, Mãe de todos nós, rogai pelos nossos amores junto ao seu Filho, Jesus. Rogai, Senhora, por todos esses jovens que estão perdidos nas ruas, pelos jovens que ainda estão presos a tantas iniquidades, pelas meninas que se prostituem tão cedo, pelos jovens que matam outros jovens que matam adultos, por aqueles que desencarnaram, que ainda estão pensando na vida material. Que todos, nesse momento que trazemos para a nossa tela mental, possam ser envolvidos pelo teu amor, Mãe Maria, serem envolvidos por toda a espiritualidade amiga que os esperam do plano espiritual. E em nome de Deus, em teu nome, Jesus, em nome dos anjos que nos protegem, que nos guiam, em nome de Maria, Maria de Nazaré, possamos encerrar este maravilhoso encontro na noite de hoje, acreditando sempre que Jesus é o modelo, é o caminho, é a verdade e é a vida. Muita paz a todos. Obrigada pelo convite. E que todos nós possamos levar a certeza conosco que a morte não existe. Levarmos a certeza conosco que a vida é bela. E que os momentos difíceis, por pior que sejam, vão passar. Mas não deve passar nunca em nós. A certeza que Deus é Pai, que ama todos. E que Jesus é o modelo a seguir, é o caminho, é a verdade e é a vida. Muita paz a todos. Graças a Deus.